Há algumas semanas eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre fractais de consciência. Vocês amaram o conteúdo e eu deixei aberto para caso tivessem dúvidas, eu iria respondê-las em um vídeo separado. Então, depois de muitas semanas, hoje finalmente vou trazer aqui algumas dúvidas de vocês e elaborar melhor as respostas do que eu deixei lá nos comentários da melhor forma que eu puder. Se você ainda não sabe do que eu tô falando, vai lá no outro vídeo e veja o conteúdo e depois você volta aqui. Eu vou deixar aquele vídeo linkado tanto aqui nos cards quanto aqui na descrição. Oi, eu sou Amanda Carvalho, a bruxa espiritualista, aqui e em outras redes sociais. Primeiro, eu queria agradecer o engajamento de vocês naquele vídeo e eu não imaginava que vocês iriam gostar e iriam entender o que eu estava tentando explicar. É um assunto muito complexo e eu fico muito feliz que vocês conseguiram compreender aquele conteúdo. Vamos começar então respondendo a primeira dúvida que foi feita pela Escorpiana 3575. Ela diz assim: Amanda, do seu ponto de vista, não há como eu resgatar cada um dos meus fractais sem buscar fazer terapias psicanalíticas e holísticas? Eu preciso contar com a ajuda de um profissional para acessar os meus fractais? Essa é uma pergunta muito interessante. Os fractais de consciência, de acordo com a psicanálise, ficam localizados no nosso inconsciente. Mas vimos no outro vídeo que esses fractais também podem vagar pelo plano astral afora ou zonas umbralinas e muitas vezes o resgate depende da ajuda de guias, mentores e seres que conseguem acessar essas regiões específicas e que muitas vezes são de difícil acesso, é difícil de chegar e ainda podem ter seres ali comandando aquela área onde os fractais estão localizados. E aí, por esse motivo, mesmo que você resolva fazer isso sozinha, no caso, sem um profissional ali te auxiliando, seria muito bom que você pudesse contar e ancorar os seus mentores, guias, guardiões para facilitar esse processo. Existem várias formas de você conseguir acessar e integrar esses fractais e as vantagens e desvantagens de você fazer isso em um tratamento espiritual especializado ou sozinho através de sonhos, autoprojeções, como vimos naquele outro vídeo. Haverão casos de fractais que vão precisar sim da ajuda de um terapeuta e terão fractais que você consegue sozinha resgatar através desses mecanismos que eu mencionei anteriormente. Esses resgates, eles são muitas vezes feitos em desdobramentos, projeções ali da consciência, ou em sonhos, onde você vai estar ali no corpo do fractal e vai precisar escapar daquela realidade, o que simbolicamente significa uma reintegração junto ao corpo físico. Ou seja, enquanto você estiver no sonho ou em desdobramento, é como se a sua consciência momentaneamente se projetasse para aquele corpo astral do fractal para que esse resgate seja feito. Para entender? Então, sob esse aspecto, você vai precisar analisar quais precisam da ajuda de um terapeuta e quais fractais você consegue resgatar sozinha. Pode ser que, se você não tem familiaridade com processos terapêuticos de autoanálise, por exemplo, e autoobservação, que, como eu mencionei naquele outro vídeo, o resgate, ele depende de um processo de autoconhecimento, onde você vai anotar, analisar os seus sonhos, vai observar os seus padrões de pensamento e vai fazer as ativações específicas que eu também ensinei naquele outro vídeo. Se você não tem familiaridade ou não tem consistência nesse processo, você pode fazer isso através de uma terapia psicanalítica ou de um tratamento holístico. Aí fica sob a sua observação, e o seu processo de se avaliar se tem partes suas que você já identificou
E como que você melhor pode fazer esse processo, se vai ser sozinho ou com um profissional. A essência divina pergunta assim: é possível os fractais de outra pessoa ficarem prendendo um fractal, no caso seu, em uma realidade ou uma linha do tempo passado? Exemplo, tem um fractal meu presa no passado vivendo num looping, ou seja, numa situação repetidamente, mas tem um fractal de outra pessoa lá aprendendo, não permitindo que eu faça a integração. Isso é possível? Ou seja, o que a essência divina está tentando explicar é quando você está numa situação aonde você tem uma outra pessoa, uma consciência externa do seu sistema, podendo ser um fractal de outra pessoa encarnada, de um membro da família, um antigo relacionamento, um amigo, ou até mesmo uma pessoa que já desencarnou, já fez a passagem, prendendo você numa realidade paralela, podendo até inclusive estar numa linha temporal diferente da sua ou não, né? E essa pessoa pode ser que ela esteja ali inteira, né? Ou a consciência integradora, como a gente viu no outro vídeo, né, a consciência principal, ou pode ser que seja também um fractal dessa pessoa que está aprendendo o seu fractal nessa outra realidade. Ela quer saber se isso é possível. Deu para entender? Bom, aí a resposta é sim, isso é possível. E eu mesma passei e passo por isso até hoje no meu processo. É muito complexo, mas eu vou tentar explicar de uma forma bem fácil de entender. Eu tenho um obsessor que me acompanha já há bastante tempo. Quem me segue aqui já, né, nos vídeos mais antigos já sabe disso. E ele também tem os seus fractais, assim como eu. Inclusive, no meu processo, eu entendi que para alguns magos trevosos, né, do astral inferior, terem fractais em níveis vibracionais diferentes, para eles é muito vantajoso, porque para fazer os assédios espirituais ali fica muito mais fácil, pois eles conseguem controlar os fractais de várias pessoas usando fractais deles para poder assediar em lugares que eles até mesmo não conseguiriam acessar de outra forma. Ou até mesmo eles podem também assediar não só o corpo físico, mas todos os seus fractais vão ser assediados pelo mesmo ser que também está fragmentado. Só que ele consegue, de alguma forma que eu sinceramente não conheço esse processo, manipular e controlar esses fractais dele para fins específicos. No meu caso, o meu obsessor deixou vários fractais deles com níveis de consciência diferentes, e falamos sobre isso no outro vídeo, né, sobre esses níveis de consciência dos fractais, só para me prender o máximo possível na energia dele. Cada um desses fractais meus, né, partes minhas do meu eu que estava fragmentado, alguns eu já resgatei e outros ainda estão presos em realidades diferentes e até mesmo linhas do tempo diferentes dessa daqui que eu estou vivenciando. O que torna o resgate muito mais difícil, né? E que eu sozinha não conseguiria. Então, eu preciso da ajuda de um Exu, de um caboclo, de um mentor espiritual e tratamentos para poder acessar. Deu mais ou menos para entender? Então, sim, é possível. O Renato Lourenço pergunta assim: será que ao integrar um determinado fractal, né, deixamos de ter sonhos recorrentes ligados a eles? Eu achei essa pergunta bem interessante, porque significa que você conseguiu assimilar bem o conteúdo do outro vídeo. Muito boa pergunta. E sim, é muito comum e provável e esperado até que isso aconteça. Os nossos sonhos nada mais são, né, que muito mais do que apenas uma liberação imagética daquilo que a gente vivencia no dia. É uma forma do nosso inconsciente se comunicar conosco. Sonhos recorrentes muitas vezes trazem mensagens simbólicas do nosso inconsciente sobre o que está precisando do nosso cuidado e da nossa atenção. Sendo assim, alguns desses sonhos também podem ser a nossa consciência integradora, ou seja, a sua mente principal ali, que foi o termo que eu cunhei, que eu inventei ali no outro vídeo, de estar temporariamente habitando o corpo de um fractal para poder mostrar para você através de um sonho que aquele fractal precisa de ajuda e está precisando de integração. Uma vez que esse fractal ele é integrado, os sonhos
tanto podem mudar de contexto, porque às vezes aquele fractal ele tem vários traumas em camadas, como uma cebola, que precisam ser curados e trabalhados, mas que agora estão fazendo parte do seu sistema principal. E aí, por isso que o trabalho terapêutico, né, ele é muito importante durante esse processo, porque um olhar analítico vai poder te ajudar a desvendar e a integrar essas dores e sentimentos que você trouxe, né, que você puxou desse fractal para a superfície. Até porque, né, não é porque estava num outro fractal que não deixa de ser seu, mas são camadas que você vai trabalhar. Então pode ser que os sonhos desapareçam ou que eles mudem de contexto, porque existem camadas ali que precisam ser trabalhadas. Esse tema sobre fractais de consciência ele é muito complexo, gente. E eu tô compartilhando aqui o que eu aprendi e o que eu vivenciei no meu próprio processo. Então, me comentem aí, me digam aí se faz sentido e se você já experienciou algo diferente ou parecido. E se vocês quiserem compartilhar, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Vocês ainda têm dúvidas sobre esse tema? Comentem aqui se vocês gostaram desse vídeo e aí, dependendo das dúvidas, mais dúvidas que surgirem, eu posso, né, tentar fazer mais vídeos de respostas sobre esse tema, porque eu tenho certeza que dúvidas vão surgindo, porque é um tema muito complexo, é um tema difícil de explicar e muitas vezes só vivenciando para você conseguir tangibilizar todo o entendimento que esse assunto envolve. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo curtinho de dúvidas aí que vocês tiveram naquele vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo e comenta aí se fez sentido, se tem alguma coisa que é loucura da minha cabeça ou não, ou você conseguiu entender e visualizar o que eu estava tentando explicar. Se você já vivenciou alguma coisa parecida, eu vou adorar saber tudo sobre a partilha. Eu leio todos os comentários, tento responder todos com muito carinho e atenção. Gratidão por ter ficado até aqui. Beijos de luz e até o próximo vídeo. Tchau!